No vídeo de hoje, falaremos sobre um filme em que ele possui um roteiro um pouquinho confuso. E também que a sua estética e a sua forma de roteiro influenciaram muitos diretores conhecidos. E como estivemos recentemente no mês da visibilidade LGBTQIAP+, eu achei que esse filme faria muito sentido. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre pose de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O Funeral das Rosas é um longa japonês de drama lançado em 1969, em que foi dirigido pelo Toshio Matsumoto, responsável também por Dogura Magura, de 1988 e Demônios, de 1971. A nossa história gira em torno da cena gay underground de Tóquio, em que acompanhamos Ed, que ele é interpretado pelo Pita, uma travesti que trabalha no Genê, um bar da região que emprega outras travestis e mulheres transgênero para atender clientes que aparecem por lá. E esse ambiente que o Ed trabalha, ele vem acompanhado de dois personagens muito importantes para a trama. O primeiro, que é o traficante Gonda, que ele é dono do local, interpretado pelo Yoshio Tsuchiya. E depois vem Leda, interpretado pelo Osamu Ogasawara, que é a conhecida como a Madame, e ela possui um relacionamento com o Gonda. E por que esses dois personagens que eu acabei de citar são tão importantes para a vida do Ed? Porque simplesmente os três possuem um triângulo amoroso. E é aí que começa a treta do filme, em que Leda começa a suspeitar que Ed e Gonda possuem um relacionamento sexual secreto. E com razão, até porque eles dão muitos motivos para suspeitarem disso. E o pior é o outro lado da história, que temos o próprio Gonda prometendo que irá fazer Ed a nova madame do bar. Que a gente começa a ver no filme que é um título muito importante no estabelecimento. No entanto, o espectador acaba acompanhando bastante da rotina de Ed para saber como é a sua vida além do bar em que trabalha, como as suas visitas às exposições de arte, as compras de roupas com suas amigas, as idas ao salão de beleza e até o momento em que o próprio Ed se associa ao Guevara, que ele é interpretado pelo Toyosaburo Oshiyama, que ele é um cineasta que produz filmes de vanguarda e tem ali um coletivo de cineastas. O Funeral das Rosas foi um filme muito indicado aqui no canal, seja aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. E aí, gente, eu tenho que falar pra vocês que eu já conheci esse título, mas não porque eu assisti, mas é por causa que eu já tinha ido procurar e eu nunca encontrei em lugar nenhum alguma fonte, algum lugarzinho assim que eu pudesse assistir. Logo eu acabei desistindo, deixei pra lá, e aí, como vocês começaram de novo a comentar sobre esse filme, me reacendeu essa vontade, procurei e achei. E agora eu já adianto uma coisa pra vocês. Esse filme possui muitas, mas muitas camadas. Não apenas de interpretações dos fatos dentro do roteiro, mas como os detalhes nos fazem nos questionar e entender diversas coisas da mente dos personagens. Sem contar que a gente vê que o diretor gosta muito de trabalhar sobre o aprofundamento geral, seja da narrativa, da psique da personagem e por aí vai. É um filme que carrega de metalinguagem, que traz questionamentos diários daquela época, que ainda se perpetuam até hoje e que mistura linguagens. Porque a gente não tem um conteúdo aqui hoje que ele é rico em aspecto visual, mas ele é rico da sua própria linguagem. Daí eu já vou deixar bem claro pra vocês. O filme de hoje possui uma narrativa confusa? Sim. Que pode parecer complexa? Também. Porém, eu garanto que todos esses flashbacks que aparecem ao espectador que não sabe se são pesadelos ou visões do futuro, são todos explicados até o final. Mas assim, gente, cá pra nós, o Ed, pra quem assistiu ao filme, ele é um personagem bem perturbado, tadinho. Ora, ele possui certas visões do que pode acontecer com ele. Ora, ele é assombrado pelos fantasmas do passado, principalmente por causa da sua mãe, que excluiu o mínimo de lembrança que a personagem possui do próprio pai. Que esse é um ponto, gente, que quem assistiu ao filme vai concordar comigo. Isso porque se você é fã de Old Boy do Park Chan-wook de 2003, saiba que esse filme é pra você, porque ele carrega de um plot twist bem específico. O Funeral das Rosas é um longa que ele possui um quê de filme, mas também um quê de documentário, pois há uma série de entrevistas realizadas com os próprios atores em que é questionado o motivo de serem travestis, o que mais gostam e algumas outras perguntas acerca de alguns questionamentos que surgem durante a história. Inclusive, esses mesmos atores, em uma
dessas entrevistas, eles deixam bem claro que eles não são transgênero e até eles não têm interesse em ser uma pessoa transexual. E sim que eles gostam dessa coisa momentânea de ser mulher. Então eles reconhecem essa vida adulta e eles gostam dessa estética. E esse ponto das personagens serem travestis se torna muito interessante, pois vemos como tudo se torna tão encarnado na hora de falar, de se portar e se vestir como uma mulher. E até outros aspectos fazem parte da vida das personagens, como a rivalidade, que é algo dito e tido como algo propriamente feminino, aquela coisa típica de mulher para mulher que acha que uma tá competindo com a outra. Daí vemos isso vir à tona em que a personagem chega a se questionar quem é a mais bela do que ela, ou até das outras mulheres acabarem brigando com a própria Ed. E existem outros problemas vinculados às mulheres que passam a fazer parte do dia a dia das travestis, principalmente em relação aos homens que não respeitam os corpos delas e acham que estão ali para servi-los. Ou seja, não importa se ela tem vagina ou não. Isso porque a gente vê que o homem com H, né, o homem em geral, não o homem, o indivíduo em específico, ele possui aquela imagem, né, criado no imaginário dele, feito pela sociedade, que qualquer ser que se assemelha visualmente a uma mulher é inferior a ele. Então, gente, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa de ontem, é uma coisa que existe, ó, e tá perpetuada na nossa sociedade há muito tempo. O Funeral das Rosas foi lançado pela ATG, uma produtora e distribuidora cinematográfica japonesa fundada em 1961, bem conceituada. No entanto, antes do lançamento oficial do longa-metragem, o próprio diretor tinha feito um curta-metragem chamado For My Crushed Right Eye, em que traz ali algumas cenas do filme de hoje e que alguns fãs até consideram como se fosse um trailer, um spoiler do que vinha por aí. E como já deu pra perceber, o filme de hoje ele traz muitas discussões e agora eu vou falar de algumas cenas pra gente comentar sobre alguns detalhes. Pois em algumas das cenas a gente vê um caixão sendo carregado na rua, uma série de protestos, e foi nesse momento que eu comecei a me questionar. Tá bom, mas isso é fantasia da própria narrativa do filme ou realmente aconteceu alguma coisa no Japão entre 1968 e 1969? Pois bem, sim, aconteceu. Em 1969, o Japão teve a formação do movimento Zenkyoto, que era basicamente intensos protestos estudantis. E além de tudo isso que eu tô falando pra vocês, ainda foi registrado o primeiro caso de karoshi, que é um termo utilizado para quando a pessoa morre de excesso de trabalho e ainda o coitado, ele fazia parte ali do ramo jornalístico. Aí não vai me aparecer gente nos comentários ou aqui no meu canal em geral pra vir aqui achar cool, quer trabalhar igual um desgraçado, sabe? Ficar romantizando, ficar achando que tá tudo bem, você ficar alimentando esse sistema capitalista desgraçado, tá? Sai fora. O filme de hoje, apesar de ser de 1969, ele ainda é em preto e branco. Mas Bianca, qual é o problema disso? Então, nessa época, a maioria dos filmes já eram coloridos. No entanto, o Funeral das Rosas era assim porque o próprio diretor do filme empregou a cinematografia nesse estilo para realçar as qualidades experimentais e vanguardistas do longa, espelhando o clima e a estética da cultura gay underground da Tóquio dos anos 1960. Tem esse ponto que eu acabei de falar pra vocês, mas também o filme de hoje ele faz parte do chamado Japanese New Wave, que é uma série de filmes e alguns diretores relacionados ali que trazem a mesma linguagem, a mesma estética, começando ali no 1950 e chegando até parte de 1970. E esse termo ele foi cunhado por conta da própria Nouvelle Vague francesa, né? Não é à toa que o próprio termo em japonês não é Japanese New Wave, ele é realmente, né, em japonês, Nuberubagu, que faz ali referência à Nouvelle Vague. E esse movimento desafiou as tradições do cinema nacional em estilo e conteúdo, contrapondo narrativas e gêneros estabelecidos com as complexidades ambíguas das relações humanas e técnicas refinadas com técnicas deliberadamente grosseiras, introduzindo a teoria de que os diretores deveriam ser os autores de seus próprios filmes. Logo, o Funeral das Rosas, como um produto da Nouvelle Vague japonesa, ele mistura muitos elementos de cinema de arte, experimental e documentário. Matsumoto chegou a pegar algumas das marcas registradas inovadoras mais frequentemente usadas por Jean-Luc Godard e as utilizou de novas maneiras que diferenciam o filme de hoje das obras típicas de Godard e da Nouvelle Vague francesa, elevando ainda mais o currículo do filme como uma experiência única, que influenciaria cenas e obras notáveis de gigantes do cinema como Stanley Kubrick e David Lynch. Vinhetas aceleradas, enquadramentos, movimentos de câmeras são apenas alguns exemplos
exemplos da influência do filme de hoje, o próprio Laranja Mecânica do Stanley Kubrick. Agora, no caso do David Lynch, ele utilizou efeitos de luz estroboscópicos para criar um efeito de pesadelo, da mesma forma que estamos acostumados no cinema do Lynch, sem contar na montagem confusa e em sua fotografia que traz trejeitos surrealistas nos enquadramentos. Até mesmo o próprio Perfect Blue de 1997 do Satoshi Kon deve muito pro filme de hoje em questão da narrativa, com seus temas semelhantes e uma estrutura não linear que nos força a questionar o que é real e o que não é. De tudo isso, como a gente tá falando sobre influência, a gente não pode esquecer que o Funeral das Rosas, claramente, ele se inspirou em Édipo Rei, né, aquele conto clássico, mas precisamente na adaptação feita pelo Pasolini em 1967, já que vemos cartazes em japonês do filme em uma das cenas junto ao Ed. E como eu já falei anteriormente sobre mistura de linguagens, o Funeral das Rosas é muito teatral, assim como o teatro japonês, mas também ele se conecta ao visual estadunidense junto aos trejeitos do western, com direito às armas e personagens posicionadas em cada canto, algo meio stop motion, novamente duas extremidades em questão de estilo. Então a todo instante dentro do filme a gente sempre vê essa dualidade, seja o alegre e o triste das personagens, o feminino e o masculino, e até essa questão de como que o próprio Gonda se relaciona com a Leda e o Ed, que são relações de amor muito diferentes uma da outra. Porém, apesar de eu falar pra vocês que ele é um filme muito redondinho, que não deixa nenhuma ponta solta, não quer dizer que você tem que assistir de qualquer jeito. Você tem que prestar muito bem atenção nos detalhes, pois existem certas simbologias que possam passar despercebidas. Daí lembra que eu falei da impressão que o espectador tem sobre as visões do futuro do Ed? Essas visões não é que elas aparecem cenas completas em um parte determinado do filme e depois repete. Não, gente, ela aparece em forma de frame, ela pisca na sua frente. De primeira, eu tomei um maior susto, eu achei que eu tinha visto coisa, mas realmente o filme ele é montado desse jeito. E em muitos desses frames, realmente existem partes que são pertencentes a cenas futuras, porém existem momentos que são palavras ou frases estáticas e até símbolos que para quem não é japonês pode estranhar e exige um pouco de pesquisa para saber o que quer dizer aquilo. Vou começar com o instante em que aparece o logotipo da Eirin, que é basicamente o Comitê de Classificação e Ética de Filmes no Japão, com o número de registro 15877, que possivelmente deve ser o número de registro do filme de hoje. E eu também vou destacar outros dois frames que carregam de frases que trazem muita reflexão ao espectador, como o primeiro em que é possível ler: sou uma ferida e uma espada, uma vítima e um assassino, novamente trazendo uma interpretação dual, vídeo, cenário e a perspectiva do personagem principal de si mesmo, em que ela possui as lembranças negativas do seu passado, mas ela também utiliza disso como arma para vingança. E a segunda frase: o dia em que nasci, faleci e desapareci, muito significativa, pois em seguida desse frame é revelada a personagem passando o batom, demonstrando a falta de reconhecimento de si mesma, assumindo ser travesti quando ainda era mais novo. E agora vocês podem estar até se perguntando: Bianca, você falou de tudo, mas você não explicou o porquê do título. Por que ele é assim? O título original, ele realmente possui o mesmo significado, independente do idioma, mas a gente vê com o decorrer do filme que ele é a flor preferida da Leda, que é a Madame do Bar. Agora, em relação ao funeral, você já deve imaginar o que deve acontecer, né? Essa paixão pela flor é revelada durante o longa-metragem, assim como também vemos a presença das rosas no cenário, na casa da personagem e até nos acessórios utilizados em seu cabelo. No entanto, esse detalhe fica muito mais interessante quando a gente descobre que Bara, que é rosa em japonês, foi um termo utilizado no Japão entre 1960 e 1970 para fazer referência à comunidade homossexual. Logo, tudo se encaixa e mais uma vez traz a dualidade que está tão presente no filme. E agora eu vou explicar sobre uma característica em específico de forma mais aprofundada, mas é porque não deixa algo tão óbvio para o espectador. E é claro que se você tiver alguma informação a mais sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Isso porque a Ed acaba perfurando os próprios olhos, mas o espectador pode até se questionar e observar que o fator olhos é algo muito presente na estética e cultura japonesa, podendo não vermos apenas nos filmes, mas em mangás e animes. Há o fato de que uma personagem que traz isso no seu desdobramento na narrativa torna-se mais memorável e visualmente estimulante, além de adicionar a simetria. Cobrir os olhos, usar tapa-olho ou até perfurar os olhos faz um ótimo trabalho
trabalho nisso, e especialmente para personagens femininas, pois é uma área normalmente usada para ajudar a transmitir beleza e feminilidade. E isso é muito importante para o desenvolvimento da personagem do Ed, não por ela querer se parecer uma mulher, mas também pela forma de trabalho que ela tem no seu dia a dia. E como eu já falei aqui para vocês, esse tipo de aspecto é muito presente em produções japonesas. Vide Helter Skelter de 2012, que inclusive eu já falei aqui no canal. O Funeral das Rosas, apesar de ser um filme em preto e branco, não quer dizer que a gente não vá falar de paleta de cor. Isso porque podemos discutir sobre a relação de luz e sombra dentro dos enquadramentos, que isso faz muito parte da própria fotografia, e também a gente pode falar sobre as texturas dentro do filme, que apesar de não ter cor, a gente consegue discernir uma da outra. São tantas texturas que o longa se torna quase algo tátil. Logo são explorados vestimentas com efeito látex, chiffon ou tule. As personagens acabam aparecendo em enquadramentos com pouca luz e muita informação na mise-en-scène quando estão trabalhando envoltos de suas paixões e os seus hobbies. Diferente de quando estão em momentos de julgamento, intrigas e até íntimas, que são claras e com pouca informação. Perfeita para que o espectador possa focar nas camadas da mente dos personagens, chamando a atenção para o que está acontecendo na história. A trilha sonora ficou nas mãos do Joji Uasa, que ele conseguiu despertar dentro do espectador os sentimentos muito semelhantes ao que Ed sente durante a trama. Logo, sentimos terror, medo, ansiedade, permanecendo desconfiados, e até temos momentos mais leves em que esquecemos dos problemas junto ao personagem, em que tudo parece alegre, romântico e brincalhão. Infelizmente eu não encontrei o nome dessas canções por causa que nunca foi lançado oficialmente em vinil ou CD, mas é claro que as pessoas nomearam assim de forma genérica as músicas, e eu vou trazer pra vocês pra não deixar essa parte em branco, porque a trilha sonora ela é maravilhosa. Irei destacar a primeira música nomeada como M2, que traz ali um tom de terror. Seguido da segunda canção, nomeada como M4T2, que traz um tom mais leve e brincalhão. E por fim a canção nomeada como M10, que traz ali um tom de suspense. O Funeral das Rosas, apesar de ser um filme que ele foi muito aclamado pela crítica e reconhecido na comunidade LGBTQIAP+, ele foi um filme que não ganhou nenhum prêmio. No entanto, após sua restauração e relançamento em 4K em 2017, o filme ele foi revisto pelas pessoas, e aí ele foi reconhecido em alguns festivais. Foi mencionado na seleção oficial do Festival de Filme Internacional Rotterdam em 2018, mencionado durante o BFI London Film Festival em 2017 e, por último, aclamado durante o Olhar de Cinema, o Festival de Filme Internacional de Curitiba em 2019. E o filme que indicarei hoje é Antipornô, um longa japonês de drama lançado em 2016, em que foi escrito, dirigido e produzido pelo Sion Sono, responsável também por Love Exposure de 2008 e Noriko's Diner Table de 2005. Resolvi indicar esse filme porque a gente tá numa pegada de conteúdos densos, que possuem muitas camadas e que cabem muitas interpretações. Sem contar que a indicação de hoje possui pontos em comum com o filme de hoje, principalmente na questão de serem diretores querendo realizar um filme, já que o Ed, fazia parte daquele coletivo de cineastas de vanguarda. Kyoko é uma artista de 21 anos que adora ser o centro das atenções. Ela frequenta um estúdio japonês que refilma uma série de soft porn, um de seus maiores sucessos. Contudo, as tensões nos bastidores crescem devido a um atrito entre a experiente atriz coadjuvante e a protagonista, gradualmente convertendo-se num labirinto psicossexual vertiginoso. E você já assistiu ou já ouviu falar sobre o Funeral das Rosas? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!